Eu quero saudar a todos os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus, saudar a cada um com a paz maravilhosa que tem nos sustentado nesses dias de crise, mas nós aqui estamos, não é, irmãos? Reunidos, apesar do que tem acontecido, com o coração grato, na certeza de que Deus tem cuidado de nós. Queremos então adorar o nome do nosso Deus. E para isso, para começarmos o nosso culto, eu quero ler o que está no Salmo 34, verso 1 a 3. Salmo 34, os primeiros 3 versículos nos dizem assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. É um convite para o louvor ao nosso Deus, no qual o salmista Davi usa palavras muito próprias para o que nós estamos vivendo atualmente, não é, irmãos? Ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo. O povo de Deus, que somos nós, devemos ter isso no nosso coração, isso na nossa prática de vida como adoradores, servos e servas do Senhor. Bendizermos a Ele em todo o tempo, em tempos bons, em tempos maus, na certeza de que Ele tem cuidado de nós e na certeza também, na convicção de que os propósitos dele não caem por terra e estão sendo executados um a um. Então, irmãos, nessa hora nós vamos cantar ao nosso Deus. Eu convido você a cantar conosco, eu aqui, a família, e você com a sua família em casa. Vamos cantar que a graça do Senhor nos basta. O cântico começa falando que mesmo nas noites mais sombrias, na escuridão da nossa alma, é a graça do Senhor que nos basta, é a graça do Senhor que nos sustenta. Cantemos juntos, irmãos. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo o meu louvor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui
minha adoração suba perante ti, este sincero amor seja a expressão de todo o meu louvor. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti, este sincero amor seja a expressão de todo o meu louvor. Agora, irmãos, nós vamos orar, adorar ao nome do nosso Senhor, com base em tudo que acabamos de cantar, não é? A graça do Senhor que tem nos sustentado é o que nos basta. Eu gostaria então de orar. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Ó Pai querido, Deus de amor, como o salmista Davi escreveu e cantou diante do Senhor, com o povo do Senhor, nós também, ó Deus, queremos bendizê-lo em todo o tempo. Queremos, ó Deus, a exemplo dele, dizer que o seu louvor vai estar sempre nos nossos lábios, está presente nos nossos lábios, mesmo, ó Deus, nesses dias de crise, nesses dias de pandemia. O teu povo aqui se reúne, ó Deus, ainda que virtualmente, para fazer isso. Bendizê-lo, exaltá-lo, ó Deus. Queremos engrandecer ao Senhor, a ti que és o Senhor das nossas vidas, ó Pai, reconhecendo que o Senhor tem nos sustentado até aqui. Realmente a tua graça é o que nos basta, ó Pai, e temos provado nesses dias em que tantos, ó Deus, estão sem esperança, temos provado, ó Deus, que o Senhor está conosco. Temos provado, ó Deus, do cuidado do Senhor. O Senhor está ao nosso lado, ó Pai, e certamente durante todo esse tempo de isolamento, de reclusão, ó Deus, o Senhor vai nos guardar, vai nos proteger, vai estar à nossa frente. Nós queremos, ó Deus, então, exaltá-lo por isso. Obrigado, ó Pai, obrigado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, agora eu convido você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler na primeira carta do apóstolo Pedro. Abra lá a sua Bíblia, 1 Pedro, no capítulo 1, os 9 primeiros versículos, nós vamos ler desse trecho bíblico. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 ao verso 9. E como fizemos no domingo passado, eu, mais uma vez, peço que nós leiamos juntos, ainda que separados. Que você acompanhe, não apenas acompanhe, mas também leia aí onde você está, ok? 1 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. O texto sagrado nos diz, leiamos: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo,
se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Irmãos, o texto é muito claro e nos fala que fomos regenerados por uma viva esperança, para vivermos com esperança já aqui e a esperança naquilo que Deus ainda fará por nós e em nós, embora ele diz aqui no verso 6, no presente, por breve tempo, se necessário, nós sejamos alcançados e até em certos momentos entristecidos por causa das várias provações, mas isso é para confirmar o valor da nossa fé. Irmãos, nós temos então motivos de sobra para cantarmos ao Senhor, não é? Tudo isso acontece, as provações chegam e nos rodeiam, mas nós fomos regenerados para uma viva esperança. Irmãos, vamos então celebrar isso, cantando mais uma vez, Deus de promessas. Acompanha e cante junto conosco, Deus de aliança. Vamos engrandecer ao nome do Senhor, reconhecendo estas verdades. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode
luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém, meus irmãos, que estas palavras cantadas não sejam apenas de boca para fora, reflitam realmente o que está no nosso coração, não é? Da nossa dependência de Deus, do nosso entendimento que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra do Senhor, daquele que não é homem para mentir, essa palavra vai sempre se cumprir. Então, irmãos, nós vamos à palavra agora. Peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 73, Salmo de Asaf, que nós já estudamos em outras oportunidades, que você conhece bem, o Salmo daquele que começa, Asaf começa o Salmo já falando daquilo que tinha acontecido com ele. Ele fala de uma conclusão para logo abrir o coração, não é? E por isso nós podemos nos enxergar tanto aqui neste Salmo. Salmo 73, peço que você então acompanhe a leitura que eu farei. O texto sagrado, palavra do Senhor para nós, está nos ensinando através dessas palavras. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou
e as entranhas se comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Essa é a palavra do nosso Deus, irmãos, na qual vamos meditar agora, nesta noite. Irmãos, todos os dias e de muitas maneiras, nós esquecemos a transcendência para a qual nós fomos criados. E nós olhamos para aquilo que é muito menor, olhamos as coisas que são muito menores, como se elas fossem maiores do que na verdade são. Isso parece ser uma realidade aumentada em dias críticos como os que nós estamos vivendo. E esse é justamente o problema descrito aqui no Salmo 73. O salmista deu às coisas criadas, às coisas terrenas, o status de divino, o status de ídolo, que só Deus, na verdade, pode ter. As coisas materiais eram tudo o que ele queria. Ele chegou a um ponto em que acreditava que se tivesse tudo o que o seu coração desejava, aí sim ele seria feliz. Os seus olhos brilharam ao ver a prosperidade dos ímpios e por pouco ele não abandonou o temor de Deus. Este salmo, irmãos, descreve a experiência de uma pessoa e não era qualquer pessoa, né? O salmo é de Asaf, como já citamos. Asaf era o responsável por conduzir a música e até compor alguns salmos, alguns hinos ao Senhor, junto com o rei Davi. Asaf era o líder da música no meio do povo de Deus. Não é então, irmãos, alguém que esperaríamos que tivesse esse tipo de pensamento exposto aqui no salmo. Asaf se viu observando demais o comportamento dos ímpios, o comportamento dos incrédulos. Esse salmo é considerado um salmo didático. E é interessante ver que ele começa com a conclusão, não é? Asaf inicia o salmo com a afirmação de que Deus é bom. Deus é bom para com Israel. Então ele inicia com algo concreto. E depois ele vai falar como é que ele chegou a essa conclusão. Ele diz então que Deus é bom para com os de coração limpo. Mas quanto a ele diz... faltou pouco para que eu resvalasse os pés, pouco faltou para que eu caísse. E ele explica o que lhe aconteceu aqui no verso 3. Ele passou a invejar os arrogantes ao ver que eles, os descrentes, prosperavam. Inveja, como nós sabemos, irmãos, é pecado. É a atitude negativa de uma pessoa em relação ao próximo, não é? É desejar o que você não tem e que o seu próximo tem. É desejar aquilo que não está nas suas mãos, mas que você percebe que está em abundância nas mãos de outra pessoa. Agora, reparem que Asaf não está simplesmente invejando os perversos, mas ele, diz o texto, está invejando a prosperidade na vida dos perversos, na vida dos incrédulos. E Asaf vê isso na vida de gente distante de Deus como algo conquistado e adquirido de modo bem mais fácil do que na vida dele. Essa é a percepção de Asaf. Esse foi o drama enfrentado por esse homem de Deus. E o que ele faz logo de início, irmãos, é descrever as características dos descrentes que ele mesmo observou aqui. E é interessante, irmãos, a gente atentar para esta ordem de coisas, irmãos, porque nós veremos aqui a visão de um homem em crise, a visão que ele tem dos ímpios no momento de crise, não é? E vale a pena, então, notarmos a lista que ele faz ao enxergar uma visão
turva, é verdade, como um homem em crise que ele era, mas olhe o que estava na lista que ele faz quando ele enxerga os descrentes. A primeira característica que ele cita aqui é que os ímpios não tinham preocupações. Para ele, então, havia uma ausência total de preocupações na vida dos ímpios. Isso está no verso 4, né? Ele fala, para eles, para os descrentes, não há preocupações. A primeira característica que ele observa nos ímpios. Parece, irmãos, que os ímpios, aos olhos dele, viviam sem se preocupar. E na vida do cristão, não é assim. A preocupação, se não tratada, sabemos, ela é devastadora, né? É um sentimento que nos rouba a paz, não é? E Asaf pensa assim, parece que eu tenho vários motivos para me preocupar, e parece que eles, os que não creem, não se preocupam com nada. Estão sempre tranquilos. Quem sabe, irmãos, se fosse nos nossos dias, passaria na mente de Asaf, olha, eles estão até festejando em tempos de crise, em tempos de pandemia, e eu estou aqui preocupado com o dia de amanhã. Parece que estão sempre tranquilos, né? É o que ele até vai falar logo mais. Ausência de preocupações. Agora, irmãos, a segunda coisa que chama a atenção aqui de Asaf, vamos lembrar que é a visão de um homem em crise, não é? Mas a segunda coisa que chama a atenção é que ele via até boa saúde e uma certa ostentação disso na vida dos incrédulos. Então é um homem de Deus em crise, e agora esse homem está olhando o descrente e enxergando isso, saúde boa e até ostentação disso da parte dos descrentes. No verso 4, na segunda parte do verso 4, ele diz, o seu corpo é sadio e nédio. A palavra nédio significa lustroso. É uma prática não comum nos nossos dias, mas no mundo antigo era muito comum os homens mais abastados andarem com um colete. A gente vê isso até nos filmes, né? Um colete que vinha até pouco abaixo do peito, deixando a barriga toda à mostra. Era bonito, no contexto da época, era bonito a pessoa ser barriguda. Era sinal de que ela tinha provisões e que ela tinha fartura. E além disso, eles passavam óleo na barriga para ficar brilhando. Pense nisso, né, irmãos? Para ficar lustrado, lustroso. Então, sair na rua com a barriga à mostra, com a barriga lustrosa, brilhosa, era sinal de status, irmãos. Era sinal de abastança, né? De ter muito, de ter sobrando. Era realmente chique. Então, imperadores, comerciantes, enfim, gente de alto poder aquisitivo, eles depilavam a barriga para ficar lisinha, eles passavam óleo, lustravam aquilo, era símbolo de riqueza. A moda na época, por incrível que pareça, era justamente essa, né? Quem tinha posses, andar com a barriga para fora, uma barriga avantajada, sinal de que ele tinha muita comida, uma barriga lustrada. Nédio, então, reflete a cultura de uma época. Ser próspero naquela ocasião, entre outras características, incluía esse costume. Até mesmo no Brasil, não é, irmãos? Tempos atrás, as pessoas olhavam para uma criança magrinha e elas diziam assim, não é possível, esse menino precisa comer, está magro demais, não é? Então, menino magro era sinal de menino doente. E uma criança mais fofinha era sinal de saúde, não é? Que saúde! A ideia de ser um pouco mais cheinho era uma característica associada com prosperidade. E o motivo era porque havia muita fome. Quem era mais encorpado, por assim dizer, era porque tinha mais recursos. O que Asaf observa aqui, irmãos, era uma qualidade associada, então, às pessoas prósperas. O seu corpo é sadio e nédio, ele diz. Mas ele continua na visão dele, que era uma visão meio turva, vamos lembrar disso, mas ele continua observando os ímpios, né? E ele faz uma outra constatação aqui, irmãos. É interessante pararmos para analisar, porque a próxima característica vista por ele nos descrentes é que eles não tinham canseiras.
a inexistência de canseiras, diz o salmista Asaf. Não é curioso? É o que ele afirma no verso 5. Não partilham das canseiras dos mortais. Irmãos, a canseira que Asaf fala aqui é a canseira que vem com a idade, mencionada até em outros salmos. A partir de uma certa idade, nós sabemos disso, a vida se resume a canseira, a enfado, não é? É o que até os órgãos de saúde do nosso país, nesses tempos, nesses dias de pandemia, estão falando que as pessoas mais idosas são aquelas que estão mais no grupo de risco, não é? Muito bem, Asaf repara que entre os ímpios, nem as pessoas de mais idade estão cansadas. Olhe a visão que Asaf está tendo. Para ele, as pessoas de idade estão sempre ativas, sempre correndo, sempre dinâmicas. Essa é a percepção de Asaf. Os descrentes parecendo que estão sempre melhor condicionados, melhor preparados, até mesmo quando chega a idade. Que coisa, pensa Asaf. Quem vive distante de Deus parece que não compartilha das canseiras de todos nós. Mas Asaf continua. Outro ponto notado pelo salmista nesta observação do estilo de vida dos ímpios é que eles tinham soberba, e era uma soberba agressiva, e era uma soberba violenta, não é? Isso está descrito no verso 6. Ele diz: daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Não é interessante, irmãos, isso? A soberba que os cinge como um colar. Asaf, irmãos, está falando da soberba e usando essa ilustração, né? Do colar e do manto. Ele associa soberba à violência. E ele dá exemplos do tipo de soberba que os incrédulos tantas vezes manifestam. No verso 7, veja aí, ele cita a conversa jocosa. Ele diz que do coração dos ímpios brotam-lhes fantasias e que eles motejam e falam maliciosamente. Uma conversa sempre jocosa. Gracejos com coisas sérias. É a isso que ele se refere. Significa debochar daquilo que é santo. Menosprezar aquilo que é de Deus, menosprezar aquilo que é correto e que merece o nosso respeito. Os ímpios motejam e falam maliciosamente e falam com altivez da opressão. Verso 9, veja aí. Eles abrem a boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Ou seja, irmãos, eles falam sobre tudo de forma não respeitosa e eles falam isso de todos. O motejo é algo mais perigoso do que a própria incredulidade em nossos dias. Não vemos as pessoas negando de forma veemente que Deus seja Deus ou atacando ferozmente a fé no Senhor nosso Deus, né? O que vemos são os motejos. O que vemos são as gozações, são as ridicularizações, o desprezo para com aqueles que buscam a Deus, não é? Então é a isso que o Asaf se refere aqui, é o comentário sarcástico, jocoso, aquilo que desdenha da fé em Cristo. Isso faz parte da vida, do dia a dia das pessoas que Asaf está observando. Mas uma outra marca de vida dos ímpios, citada por ele aqui, irmãos, é o comportamento que gera seguidores. Veja que coisa interessante. Ele fala de seguidores entusiasmados, ou seja, que os ímpios, que os que não confiam em Deus, que aqueles que vivem como se Deus não existisse, eles têm seguidores entusiasmados. E não é assim mesmo, irmãos? Isso está no verso 10, né? Asaf está dizendo: por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Irmãos, eles são motivos para que outras pessoas o sigam. E não é assim, como eu disse, ainda nos nossos dias. Fale do evangelho com fidelidade à escritura sagrada e você vai ter muitos opositores. Fale de Jesus e você terá oposição. Mas o ímpio fala e desanda a boca e ele tem muitos seguidores.
muita gente aplaudindo. É um povo que bebe dessa fonte de incredulidade a largos sorvos, diz aqui Asaf. O sorvo, você sabe o que é, né? É aquela puxada barulhenta quando alguém está bebendo algum líquido. Em alguns lugares, em muitos lugares, na verdade, não é algo tão agradável assim. Em alguns lugares é até recomendado, né? Um exemplo disso, já falei disso na Betel, um exemplo disso é o chimarrão, que entre os gaúchos deve ser tomado e no final tem que ter aquela roncadinha da cuia. Isso é algo até esperado, né? Mas em outros círculos isso é muito desagradável. Asaf usa essa expressão aqui, beber a largos sorvos, para se referir, irmãos, à postura dos seguidores de gente ímpia. As impiedades dos ímpios são bebidas por muita gente. Gente que bebe fazendo barulho, por assim dizer, bebe com gosto, sorvendo, puxando aquilo com gosto. O descrente tem muitos seguidores satisfeitos com a sua vida de incredulidade, que parece que bebem as suas palavras, é o que Asaf aqui está citando. Além disso, irmãos, vejam que na visão turva de um homem de Deus em crise, é o que ele está enxergando, né? E ele ainda enxerga um outro ponto da vida do descrente. Ele enxerga descrença em Deus. Descrença em Deus. Não é curioso, irmãos, isso? Porque isso é real ainda nos nossos dias. Lemos aqui no verso 11, e diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Os ímpios sempre questionam se Deus realmente sabe das coisas que a Bíblia diz que Deus sabe. Se Deus realmente sabe das coisas que nós dizemos que Deus sabe. Como é que Deus sabe? Como é que Ele conhece todas as coisas? A reação dos ímpios, irmãos, vai sempre neste caminho, vai sempre nesta direção, não é? Você lhes fala de Cristo, lhes fala do céu, lhes apresenta a realidade da esperança em Jesus, de que nós podemos, a despeito do que estamos vivendo, ter da paz do céu, e na maioria das vezes eles contra-atacam pensando e até afirmando, dizendo, como é que você sabe disso? Ou melhor, como é que Deus sabe disso? Há conhecimento, por acaso, no Altíssimo? Em outras palavras, como é que você sabe que isso é verdade? Não tem como saber. Como é que Deus sabe que no dia em que eu morrer, por exemplo, eu estou seguro, eu vou para o céu? Não é? Como é que é isso? Como é que você fala de um inferno, dessa realidade tão terrível? Eu não acredito em céu e inferno, isso fica para vocês. Eu não acredito nisso. Isso é descrença em Deus. Infelizmente, irmãos, esse é um linguajar bastante comum na boca das pessoas que estão longe de Deus. E pense comigo aqui. Precisamos fazer uma observação importante a essa altura. Onde é que Asaf está observando tudo isso? Onde estão as pessoas que estão vivendo nesse estilo de vida de impiedade? E quem são aqueles que estão seguindo o que Asaf está observando aqui? Como sabemos, irmãos, a vida do cristão não se resume ao que fazemos aqui, não é? Quando estamos reunidos, eu digo, adorando a Deus. A nossa vida é vivida num contexto muito mais amplo, muito mais externo. Ainda que nós estejamos nesses dias de isolamento, essa é a nossa realidade. Por isso, as características que Asaf vê e observa são vistas e observadas na vida diária dele. E o que nos chama a atenção é que Asaf é um líder da igreja, um compositor de salmos, de hinos ao Senhor, junto com Davi, já falamos disso, e é ele que está observando e anotando, registrando todas essas coisas, irmãos. Mesmo um homem de Deus, mesmo uma mulher de Deus, pode olhar para o ímpio e ter essa visão que Asaf teve. Uma visão que mistura realidade com ficção. Uma visão que aponta coisas reais e que também forma imagens que não são condizentes com a realidade. Tanto que ele termina essa descrição dos ímpios dizendo assim, vejam aí o verso 12. Eis que são estes os ímpios,
e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Como se o descrente só tivesse tranquilidade. Como se o descrente só vivesse tranquilo e prosperando. Será que essa é a realidade da vida deles? Óbvio que não, mas na visão do salmista era assim. Essa é uma visão embaçada da vida, irmãos. E o próprio Asaf fala disso logo no início, quando ele disse que ele quase escorregou ao invejar os ímpios e ao compor esse cenário, ao ter essa visão da vida deles. Mas esta visão embaçada de Asaf fica mais clara ainda quando nós lemos o versículo 13. Veja aí, a palavra de Deus diz: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Isso aqui é algo muito sério. Essa é uma ponderação que Asaf faz no meio do caminho, irmãos. Graças a Deus não foi a sua conclusão final, não é? Conclusão final é aquela do verso 1, não é? Que nós já citamos aqui. Deus é bom. Ele chegou a essa conclusão. Mas no meio do caminho ele faz uma parada e é essa a constatação ali. E a parada, nessa parada ele usa essa palavra inutilmente. Na verdade, eu inutilmente conservei puro coração. Essa palavra inutilmente merece destaque aqui. Porque há momentos nas nossas vidas nos quais nós somos testados também e tentados também a chegar nesse ponto de pensar que tudo foi inútil até aqui. O tanto que eu lutei, o tanto que eu já fiz por uma causa. Talvez você que foi agora atingido por toda essa crise, profissionalmente falando, também no âmbito da sua própria saúde, ou no âmbito da saúde de alguém querido, conhecido seu, na questão dos seus planos, planejamentos, não é? O tanto, você pode pensar assim, o tanto que eu já fiz, já lutei, já planejei, já me estruturei, parece que não levou a nada, parece que não teve utilidade alguma. Asaf está dizendo que não resultou em nada o fato dele ter se guardado, vivido uma vida santa, buscado a Deus, ter edificado a sua vida, construído a sua vida no temor de Deus, porque ele olha agora ao redor e sente que isso não teve valor. Olhe para os ímpios. É o que Asaf está dizendo. Eles estão melhores do que eu. Quem vive uma vida desregrada parece que está melhor agora na crise do que eu. Quem vive longe de Deus parece que está lidando com isso melhor do que eu. E eu aqui desse jeito. Tudo foi inútil então. Essa foi a ponderação de Asaf. Uma ponderação pecaminosa, é verdade. Mas essa foi a ponderação desse homem de Deus em crise. Irmão, irmã, como é que um homem de Deus chega a essa conclusão? De acordo com o verso 14, veja aí, ele chega a essa conclusão porque, no caso dele, ele era de contínuo afligido e cada manhã castigado. A matemática da coisa, que é muito simples, irmãos, é só você olhar para o lado e olhar a vida do ímpio que trabalha na mesma empresa que você, por exemplo. Como é que ele consegue viver aparentemente tão bem, tão tranquilo? Ele consegue, nos dias bons, viajar. Ele consegue, nos dias maus, lidar com as coisas de uma forma tão diferente, muitas vezes. E você que trabalha ao lado dele, você que o conhece, que trabalha duro, você que serve a Deus e que vive com o temor do Senhor, dá o seu sangue. Parece que contigo as coisas estão tão mais difíceis. É o que se passava na mente e no coração de Asaf. E aí ele pensou, eu estou em desvantagem. Vejam, ele começou o salmo com a conclusão de que Deus é bom para com o seu povo, para com Israel, mas ele diz que ele não viveu assim, com essa compreensão o tempo todo, ou em todo o tempo. Ele já pensou de maneira muito diferente. E é aí, irmãos, que ele conta sobre a sua crise, sobre os momentos em que ele quase escorregou. E esses momentos foram marcados por uma longa e detalhada observação da vida dos ímpios e por uma verdadeira catalogação, não é, das práticas dos incrédulos e também pela constatação de que aos seus olhos não valia a pena seguir a Deus. Eu quero partir então, irmãos, para a conclusão da nossa mensagem de hoje,
falando sobre esperança, não é? Senão nós vamos sair daqui ou vamos voltar para as nossas atividades normais e vamos retomar a nossa vida mesmo em casa, meio cabisbaixos, né? Mas Asaf passou por tudo isso, irmãos, e graças a Deus, Asaf não parou nisso. E nós temos que dar glórias a Deus por isso aqui, irmãos. Porque, na verdade, Asaf, diz o texto, ele pensou nisso, mas ele não falou disso. Deixa eu me colocar aqui de novo. Asaf pensou nessas coisas, mas ele não falou essas coisas. E isso aqui, irmãos, faz toda a diferença na nossa vida. Ele disse, verso 15 e 16, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Há coisas, irmãos, que nós não precisamos e não devemos ficar falando uns com os outros. Tempos atrás, na Betel, eu abordei essa questão aqui. E agora eu repito. Podemos pensar em muitas coisas vêm e querem se instalar na nossa mente, mas nós devemos falar certas coisas somente a Deus. Ou então há pessoas que são maduras na fé, que podem ouvir aquilo, que podem assimilar aquilo, que podem traduzir aquilo e que podem nos auxiliar naquela área. Nós podemos causar muito dano na vida espiritual de muita gente. Podemos comprometer até o nosso próprio testemunho, irmãos, se nós falarmos tudo o que nós pensarmos. E essa é uma grande verdade, uma grande realidade agora, em dias de crise. Nem tudo o que pensamos deve ser comunicado, exposto assim em palavras, porque nem tudo o que nós pensamos está ajustadinho, sabe? Nem tudo, irmãos, o que nós pensamos está ordenado com os princípios de Deus. Tem coisas que rondam a nossa mente que ainda não passaram pelo crivo da Escritura, que precisam ainda ser processadas pelos princípios do Senhor das nossas vidas. É por isso que Asaf diz, se eu pensara em falar tais palavras, olha como ele se coloca aqui, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Ele afirma que ele não tinha o direito de expor os seus pensamentos turbulentos, porque fazendo assim, ele trairia a geração dos filhos de Deus, ou seja, isso não seria edificante para o povo de Deus. E como nós estudamos na sexta-feira, nem sempre as batalhas que travamos, as guerras que lutamos têm a ver só conosco. Por isso, essa constatação aqui de Asaf é muito oportuna para mim e para você nos dias que vivemos. O que é então, irmãos, que nós podemos aplicar em nossas vidas a partir do que nós analisamos hoje? Algumas conclusões, algumas aplicações aqui do texto sagrado. A primeira delas, irmãos, é essa. Nós devemos atentar para a ação da inveja em nosso próprio coração. Você pode até dizer, né? Eu, um invejoso? Mas nós devemos atentar para a ação negativa, terrível da inveja no nosso próprio íntimo. Normalmente, eu creio, nós pensamos, né? Mas comigo de forma alguma. Mas, irmãos, a inveja é sutil, como tantos outros pecados. Asaf, um líder espiritual, líder do louvor, um homem que conhecia a Deus, ele diz com todas as letras que ele quase resvalou os pés, ele quase saiu do caminho certo por causa da inveja. A inveja, irmãos, é característica da sabedoria humana, da sabedoria que de sabedoria não tem nada, né? É uma falsa sabedoria. Isso porque, irmãos, o invejoso não se alegra com o triunfo do outro. O invejoso se alegra com o fracasso do outro. E invejoso é alguém que tem uma super preocupação consigo mesmo. Cuidado com isso, irmão. Aliás, cuidado com o sentimento de vitimização nesses dias tão críticos, viu? Não é?
Isso pode ser uma derivação de inveja no seu coração, porque você está super preocupado só com você, com a sua própria dignidade, com os seus próprios direitos. A inveja é a manifestação de alguém que está idolatrando a si mesmo. Ele é o centro do mundinho particular que ele mesmo construiu. Muito cuidado com isso. A inveja é sorrateira e causa enormes estragos, não é? O que é que o sábio Salomão diz sobre isso nos seus provérbios? Ele diz que a inveja é a podridão dos ossos. Ou seja, ela detona com o próprio invejoso. E não é só isso, ela abre as portas, ela escancara as portas para outros tipos de pecado. Então, atente para a ação da inveja no seu coração. Agora, irmãos, nós temos mais, nesse momento de conclusão e de aplicação, mais no que pensar. Porque, além disso, nós vemos que nós também precisamos cuidar de algo muito interessante. Devemos olhar mais para a vida de quem serve a Deus, muito mais para a vida de quem serve a Deus, menos para a vida daquele que não serve a Deus. Devemos olhar com carinho, com atenção, para imitar os mesmos passos para aquele que serve ao Senhor, e menos para a vida dos ímpios. Essa, irmãos, é uma verdade. É muito fácil sermos atraídos pela vida daqueles que são prósperos, mesmo sendo ímpios. Mas nós precisamos desenvolver, não é uma coisa nata, ou seja, não é uma coisa natural. Nós precisamos desenvolver a apreciação pela integridade, sabe? Nós precisamos admirar mais vidas santas, gente que anda nos caminhos do Senhor. Nós temos que cultivar isso, irmãos. Porque os nossos olhos naturalmente se voltam para a vida de gente que caminha longe de Deus. Observe mais a vida daqueles que estão seguindo ao Senhor com fé, com esperança, e menos a vida daqueles que são, aos nossos olhos, prósperos. Nem sempre o são de verdade, mas aos nossos olhos são prósperos, mas caminham longe de Deus. Esse é um desafio para todos nós. Para onde é que os nossos olhos têm se voltado? Para a caminhada de gente comprometida com Deus? Para suas reações nestes dias maus? Ou para a vida de gente que não se importa com Deus? Irmãos, o que é que tem mais nos afetado? Olhemos mais para a vida de homens e mulheres de Deus, menos para a vida de gente incrédula e de gente ímpia. Mas temos mais uma aplicação, mais uma conclusão aqui do texto que nós estamos analisando, e é essa. As nossas vidas isoladamente, irmãos, não são o principal elemento de aferição da bondade de Deus. Nossas vidas isoladamente não servem para medirmos a bondade de Deus. E eu quero explicar isso aqui. O Senhor Jesus foi até a cruz, morreu morte de cruz. E se o Filho de Deus passou por tudo isso, irmãos, por que é que eu e você não podemos igualmente participar? Não podemos passar? Jesus é o exemplo maior. Essas palavras de Asaf, de que ele era cada manhã castigado e afligido, se nós colocarmos Jesus no cenário, como devemos fazer sempre, nós veremos que Asaf e nós hoje não estamos em desvantagem de forma alguma. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus continua sendo bom o tempo todo, irmãos. O Redentor Jesus dizia que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Deus é bom para com o seu povo, ainda que seja em dias de crise. A grande reviravolta na vida de Asaf vai acontecer quando ele entra no templo. E aí sim ele começa a refletir sobre a vida dos ímpios da forma correta, com bases corretas, trocando uma visão embaçada por uma visão ajustada da vida. É o que ele diz no verso 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então vejam, foi só quando ele olhou para tudo com os olhos de Deus que as coisas se encaixaram. Como é que isso aconteceu, irmãos? O que Asaf explica sobre essa fase da sua vida? Saindo da confusão
indo para a compreensão. E isso nós veremos no próximo domingo, querendo Deus, permitindo Deus. Mas por hoje, reflita nisso. Atente para a ação da inveja na sua mente e no seu coração. Olhe mais para a vida de homens e mulheres de Deus, gente que está servindo a Deus, mesmo nestes dias que estamos vivendo de pandemia, de incerteza. Olhe menos para a vida de gente que não está nem interessada naquilo que interessa a Deus. E não coloque a sua vida como principal elemento de aferição da bondade de Deus. Olhe ao seu redor. Tire você mesmo do foco, do centro, e veja a vida com os olhos de Deus, da ótica de Deus, usando, por assim dizer, os óculos da Escritura Sagrada. É a chamada cosmovisão cristã, cosmovisão bíblica, enxergar o mundo que nos cerca, não com os olhos deste mundo, não com os olhos de quem está envolvido e controlado pela crise, mas enxergar a crise com os olhos de Deus, de quem está vivendo com Deus no centro de tudo. Deus é bom. Vamos orar então agora? Vamos nos colocar diante do Senhor nosso Deus mais uma vez? Feche os seus olhos. Querido Deus, a tua palavra é bendita. A tua palavra penetra os nossos corações muito mais, ó Deus, do que nós pensamos. E nós somos aqui, ó Deus, colocados diante de alguém que, como nós, na crise, teve a sua visão embaçada. Ó Deus, o Senhor nos conhece. E o Senhor sabe, ó Deus, se nesses dias em que tanta coisa está mudando, nesses dias de insegurança, o nosso coração se amargou, a nossa visão mudou e nós não estamos olhando para as coisas ao nosso redor com os olhos do Senhor, tendo uma cosmovisão que agrada ao Senhor. Tem misericórdia de nós. Faz, ó Deus, com que os nossos olhos vejam a realidade, Pai. E a partir disso, nos dê esperança, como aquela que Asaf teve, quando ele começou a atinar com as coisas, a enxergar as coisas como de fato elas são. Ó Deus, nós podemos estar sendo enganados nestes dias de crise pelo nosso próprio coração. Nós te pedimos então graça do céu, misericórdia do céu para as nossas vidas. Toma-nos pela mão, ó Deus, nestes dias tão críticos e nos conduza no caminho do Senhor. Mais uma vez te pedimos, Pai, dá-nos uma visão correta, uma visão limpa das coisas ao nosso redor. E ajusta, ó Deus, a nossa confiança, reforce, ó Deus, a nossa fé, fortaleça-nos diante do Senhor. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão e irmã, agora nós vamos cantar mais uma vez um hino do nosso inário que fala do bom pastor. Quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. E o coro diz assim: confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Vamos então, antes de nós encerrarmos o culto, consagrarmos as nossas vidas através deste hino. Quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar. Confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando
vacila o pé, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nessa vida além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Amém, irmãos. Agora então nós vamos encerrar o nosso culto ao nosso Deus. A minha oração é que você continue esperando no Senhor confiantemente. E eu peço que durante a semana você faça um exercício de estudo bíblico, de reflexão bíblica no Salmo 73. Leia, releia, teremos uma semana para isso, não é? Tire aqui, anote, não é? Faça as suas observações para que nós possamos, no próximo domingo, com a graça de Deus, estudar aqui a continuidade, a sequência desse salmo e tirar lições preciosas para as nossas vidas. Deus nos abençoe, abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos orar mais uma vez e vamos impetrar a bênção. Feche os seus olhos. Querido Deus, mais uma vez, nós cremos, ó Deus, que o Senhor é o Deus soberano, cremos, ó Deus, que todas as coisas estão nas tuas mãos e obedecem, ó Deus, àquilo que o Senhor mesmo decretou e planejou. Por isso, ó Deus, traga descanso ao coração do teu povo. Obrigado por esse momento de culto. Obrigado, ó Deus, por famílias reunidas ao redor da tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque mesmo que não podemos estar juntos fisicamente, o Senhor tem nos dado, ó Deus, este veículo, as redes sociais, a internet, para estarmos conectados, primeiramente contigo, e também, ó Deus, uns com os outros pela fé. Que, ó Deus, as lições extraídas da tua palavra nesta noite permaneçam, ó Deus, ecoando na nossa mente e no nosso coração, em doses terapêuticas na nossa vida durante a semana, moldando e, quem sabe, até mudando as nossas posturas diante da crise. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo do Senhor conosco estejam e conosco permaneçam hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos.